Olá! Neste vídeo nós veremos duas situações distintas envolvendo conjuntos. Agora, especificamente, numa delas, a gente vai trabalhar com conjuntos reais, ou conjuntos de números reais. Na verdade, são subconjuntos dos reais. E aí a representação, por exemplo, uma representação bastante utilizada, bastante útil, que é aquela feita através dos diagramas ou dos diagramas de Venn, acabam não sendo aplicáveis a tal situação. A gente precisa de uma outra representação, de uma outra forma de representação. Tá? E depois, mais uma questão, mais uma aplicação aqui dentro desse vídeo, e aí sim que se refere ao uso de diagramas. Perfeito? De qualquer forma, o tema é conjunto, e no caso, conjuntos numéricos. Então vamos à nossa primeira aplicação, uma questão que diz que, dados dois conjuntos, ou sejam os conjuntos A, esse conjunto A é formado por todo elemento x pertencente aos reais, portanto, é um subconjunto dos reais, tal que o 1 ele é menor ou igual a x, que é menor que 5. Tá? O que isso quer dizer? Que eu vou considerar nesse conjunto A todos os elementos do 1, quer dizer, todos os números reais, do 1 exatamente até menos que 5. A gente diz que é um intervalo fechado no 1, aberto no 5. Não significa aberto no 5 que ele ultrapassa o 5. Não. Só faz parte desse conjunto um número se ele for maior que 1 ou o próprio 1, mas menor que 5. O 6, por exemplo, não entra, o 5,1 não entra. O próprio 5 não é um elemento desse conjunto, tá? Porque tem que ser menor que 5. Ah, então qual é o maior elemento desse conjunto? É o 4,9? Não. Porque tem gente maior que ele que está no conjunto, por exemplo, 4,99. Ah, então é o 4,99? Não, porque tem o 4,999. Sempre você vai encontrar alguém, um número real, maior do que aquele que você pensou, mas ainda assim é menor que 5, então é pertencente a esse conjunto. Por isso que a gente fala que é aberto no 5, não tem o maior valor. O 5 limita, mas ele não é um valor do conjunto. Ao passo que, pelo fato de ser fechado no 1, o 1 é um elemento do conjunto, ele é o menor valor do conjunto. O conjunto B, que também é um subconjunto real, é formado por todo x real, do 2 exatamente até o 6. Eu quero saber, entre as alternativas, aquela que representa corretamente a intersecção de A e B. Tá? Então nós temos aí as alternativas, mas vamos ver como resolver esse problema. Qual é o tipo de representação que nos ajuda na interpretação desses dados para poder chegar ao resultado? Ok? Então, quando se trata de conjuntos de números reais, como eu já disse, o diagrama não é interessante, por quê? Primeiro porque nós temos um conjunto, mesmo sendo um subconjunto dos reais, ele possui infinitos valores e não são enumeráveis. Inclusive não dá nem para usar o diagrama para falar quantos elementos tem o conjunto. Quantos elementos tem o conjunto A? Infinitos. E o B? Infinitos. Então o que a gente vai fazer aqui é a representação gráfica através, utilizando na verdade a reta numérica, a reta real. Então esse primeiro conjunto A, vamos lá, x pertence aos reais, tal que 1 menor ou igual a x, que é menor que 5. Olha aí como eu represento, no slide, como eu represento esse intervalo. Do 1, então a gente faz bola cheia no 1, tá? Mas faz uma bolinha vazia no 5, justamente para dar a ideia de fechado à esquerda, aberto à direita. E aí a gente risca todo o espaço entre eles, todo o setor entre eles. Essa é a representação do conjunto A. Tá? E do conjunto B? Vai do 2 exatamente ao 6 exatamente. Então é fechado no 2, é fechado no 6. Está aí, bola cheia no 2, bola cheia no 6, e é tudo entre eles, inclusive, incluindo os limites. Agora, o que é intersecção? Intersecção é você considerar os elementos que são comuns aos dois conjuntos. E essa representação nos facilita a interpretação, por quê? Eu vou considerar do 2 até menos que 5. Por quê? Por que eu não considero, por exemplo, um valor menor que 2? Porque um valor menor que 2, ele pertence a A, mas não pertence a B. Então não está na intersecção. O 2, a partir do 2 eu considero. Por quê? Porque o 2 pertence a A e pertence a B.
E aí todo valor que for maior que 2, inclusive, até antes de chegar no 5. Por que o 5 não faz parte da intersecção, não está na resposta? Porque o 5 não pertence a A. Para pertencer, repito, à intersecção tem que pertencer aos 2. Portanto, a resposta está aí, né? É do 2 exatamente a menos que 5, que é a alternativa B, ok? Então tá aí, essa representação ela é bastante eficiente quando você trata de subconjuntos de números reais. Segunda aplicação, se A e B são subconjuntos do universo, né, e A' e B', seus respectivos complementares, é uma notação também utilizada para complementar, você coloca o apóstrofe após o conjunto, ou após a letra que representa o conjunto, ou você coloca um Czinho ali sobrescrito, ou uma barra em cima. Tá? Então, A', B' são os complementares em relação ao universo. Quer dizer, então, que a intersecção de A com B, em união com a intersecção de A com B', com B complementar, é igual a um desses conjuntos descritos aí nas alternativas. A questão é saber qual, né? Então, nessa situação, como ele fala em conjuntos A e B, né, não dá nem a quantidade de elementos, não fala nem se é de números reais, se é de números inteiros, se são finitos, infinitos, numeráveis, enumeráveis, né, não enumeráveis ou enumeráveis, simplesmente ele cita conjuntos genéricos, mas ele dá a operação. E aí sim os diagramas são bastante importantes, bastante interessantes para fazer a representação dessas operações. E é o que a gente vai fazer aqui e agora, ok? Tá aí, ó, conjuntos A e B, né, nós temos o universo e eu quero justamente determinar, né, ou fazer essa operação, que é uma sequência de outras operações. E a união da intersecção de A com B com a intersecção de A com B complementar. Vamos lá então. Primeiro, como eu represento a intersecção de A com B? Tá aí, ó, essa regiãozinha comum aos dois conjuntos. Ok. Como que eu represento a intersecção de A com B complementar? Lembre-se que o B complementar é você considerar todo elemento que está no universo, mas não pertence a B. Qualquer um. Então é o não B. Seria você pintar todo o universo, com exceção do diagrama B. Mas é intersecção com A. Tá? Então vai ser exatamente essa região aí exclusiva do A, que é a intersecção do A com o complementar do B. O que eu quero é a união dos dois, né? A união de A intersecção com B e a união de A intersecção com seu complementar. Vou até voltar aqui, você viu que a intersecção de A com B é a região comum a esses dois conjuntos. A intersecção de A com o complementar de B é a região exclusiva do A. E o que vem a ser a união, né, desses dois resultados? A união é você juntar tudo, você considerar todos os elementos dos dois conjuntos resultantes, né, seja do primeiro, seja do segundo, ou se tiver também os elementos comuns. E juntando tudo, nós temos aí exatamente o conjunto A, né? E esse conjunto A nos leva como resposta a alternativa D. Tá ok? Bom, é isso aí. Você viu uma situação em que os diagramas de Venn não são úteis, mas em muitos esquemas que nós temos que fazer para resolver, eles são extremamente úteis e práticos. Eles tornam a resolução muito mais rápida, dão muito mais clareza a essa resolução, independentemente da rapidez, né? Mas deixam tudo muito mais claro e ajuda justamente a chegar à solução do problema. Agora, quando nós estamos trabalhando com números reais ou mesmo números racionais, mas geralmente números reais e seus subconjuntos, aí a necessidade de uma outra espécie, de um outro tipo de representação, como nós podemos ver nesse vídeo com essas duas aplicações, ok? É isso aí.